Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, adivinhe, cheguei! Muito prazer, pessoal! Sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro. Está começando mais um Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. E o episódio de hoje se inspira na máxima de que a sabedoria não vem do acerto, mas do aprendizado com os erros. O convidado de hoje, que é o professor Alexandre Nogueira, falará sobre vários erros que você, meu caro concurseiro, tem que evitar a todo custo se quiser ser aprovado e ingressar no serviço público. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Zé. Tudo bem? Bem-vindo aí a todos os ouvintes também. Um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com os estudos aí dos nossos queridos alunos. Prazer é todo nosso, professor. E além dele, conto com a presença daquele que é o nosso arco e flecha de tão certeiras que são as suas perguntas. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Olá, José, obrigado. Olá, professor Alexandre, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Professor, esse aí é craque, esse cara aí manda muito bem, José. Manda muito bem, tive a oportunidade de entrevistá-lo. O cara vai dar dicas valiosas aí para os candidatos, para os concurseiros, vai apontar aí os erros que os concurseiros não podem cometer aí para conseguir aprovação em um concurso. Eu quero também dar um olá para os nossos ouvintes aí, né? Os nossos queridos ouvintes que têm aí nos prestigiado semanalmente, acompanhando aí o podcast nas principais plataformas digitais, e conta aí com a participação de que vocês continuem, né, nos prestigiando, né, e dando aí aquela força aqui para a gente poder aí alcançar cada vez mais pessoas e ajudá-los aí a serem aprovados no concurso público. Muito bem. Nosso professor, nosso convidado é camisa 10 em concursos públicos, sem dúvida alguma. Então, professor, todo mundo sabe que esse negócio de concurso público, que o senhor e o Luiz Fernando estão há mais de 20 anos dentro desse meio, que não existe uma fórmula básica para ser aprovado numa prova de concurso público. Isso, vocês, é notório essa afirmativa. Que é preciso estudar muito. No entanto, estudar com estratégias, definindo a priori um bom plano de estudo semanal ou mensal, é indispensável para uma pessoa obter aprovação no concurso, professor? Olha, Luiz, vamos lá, né? Primeiro, deixa eu só fazer uma correção. Queria eu só ter 20 anos nesse campo de concurso público, mas eu estou com 50 anos de idade. Nossa! Meu primeiro concurso público foi com 10 anos de idade para o Colégio Militar de Brasília. Olha só. Já fazia um concurso lá no ano de 1981, com 9 anos, eu tinha que sair da escola e ir para um cursinho preparatório, que eram pouquíssimas vagas, eu fui aprovado. Então, já lá com 9 anos de idade, já estava eu fazendo cursinho preparatório e participei do concurso Colégio Militar de Brasília e fui aprovado com 10 anos de idade, lá em 1982. Então, tem um pouquinho mais de tempo no concurso público. 40 anos só. 40 anos só isso, né? Mas olha só, claro, falando da sua pergunta, né? É muito importante, sim, que haja um planejamento do candidato a respeito do concurso que ele vai fazer. Olha só, você vai abrir uma empresa, você tem que fazer um plano de ação. Né? Você vai fazer um relacionamento, você vai entrar no relacionamento, você vai fazer um plano, né, para a coisa dar certo. Você vai estudar para o concurso público, você tem que, no mínimo, né, saber como que será o seu dia a dia. Então, você tem que fazer, sim, um planejamento, e cada tipo de concurso que você vai fazer é um planejamento diferente. Tem concurso que só utiliza a questão mental, tem concurso que utiliza a prova física, a prova mental, tem concurso que tem exames psicotécnicos. Então, tem uma série de situações, sim. Então, o planejamento é fundamental. Sem planejamento, o candidato já começa errado. Mestre, nós que militamos aí no mundo dos concursos, né, já há tanto tempo aí, você aí com 4 décadas, eu com 2 décadas e meia, mais ou menos, né? A gente sabe que assim, as pessoas estão estudando, né? Precisam estudar com antecedência, precisam se preparar, né? E que
há muitas pessoas que estudam, que acumulam experiência, né, para passar, é aquele esquema, né? O candidato entra numa fila, né, vai acumulando experiência, aqueles que estão na frente estudando há mais tempo vão entrar nas primeiras vagas, aqueles que chegaram depois vão ocupar as vagas posteriores, né? Isso aí, via de regra, é o que acontece, né? Mas a gente percebe também que tem muito candidato, às vezes novato, que consegue a aprovação logo de cara, no primeiro concurso, no máximo no segundo, né? Por que isso acontece? Por que leva, às vezes, algumas pessoas a furarem essa fila, né, de conseguirem essa aprovação logo de cara, fugindo dessa regra geral, que é entrar na fila, esperar a sua vez chegar, acumular conhecimento e esperar a sua vez chegar? Vamos lá. 2 pontos que eu quero destacar. Primeiro passo. Não passa o candidato mais inteligente. Passa o candidato melhor preparado. É óbvio, você tem que ter um mínimo, né, de possibilidade de adquirir conhecimento e guardar o conhecimento adquirido. Você tem que ter esse mínimo, claro, não é qualquer coisa assim. Então, se você se prepara bem, você é melhor do que qualquer candidato inteligente. Você pode pegar, por exemplo, o candidato vai fazer prova para a PRF, tá? Polícia Rodoviária Federal. Ele pode pegar um juiz de direito, tá? Concursado e aprovado. Se o juiz não abrir o Código de Trânsito para estudar, se o juiz não abrir a legislação específica da PRF, o candidato que estudou, fez o cursinho e tudo, vai acertar mais questão de prova que um juiz de direito, que é uma pessoa inteligentíssima, preparadíssima. Então a pessoa tem que ter essa situação. E aí, como é que ele fura a fila? Primeiro, ele tem essa capacidade, ele tem a auto-organização, né, e ele tem o comprometimento com o estudo. Então, o candidato, ele pode começar e passar no primeiro concurso dele sem problema nenhum. Ou ele já pode ter uma experiência, como aconteceu, já vi acontecer, e se dedicar, voltar, às vezes, a estudar, já está numa carreira pública há 5, 10 anos, e de repente desmotivado, e resolve voltar a estudar, e aí se atualiza, né? Se atualiza, entendeu? E ele consegue fazer, porque ele tem a preparação. Então, experiência é muito importante, mas também não adianta a pessoa ter experiência e ter uma boa experiência, né? Quantas vezes nós já não vimos aí as pessoas geralmente mais arrogantes, né? Em qualquer profissão, falam assim, eu tenho 10 anos disso, eu tenho 20 anos daquilo. Mas se a pessoa tem 10 anos disso fazendo errado, 20 anos daquilo fazendo errado, não é experiência nenhuma. Então, uma boa experiência ajuda. Era o que eu ia comentar agora, mestre. Assim, tem muitos concurseiros aí que já têm uma certa experiência, já fizeram alguns concursos, já estão aí estudando há 2 anos, 3 anos, e ainda não conseguiram essa aprovação. Isso acontece porque é falta de técnica de estudo adequada, é porque eles adquiriram um vício de estudar de forma errada? O que justifica algumas pessoas ficarem 3, 4 anos tentando e não conseguirem a aprovação? Justamente pode ser essa situação. Quer dizer, a pessoa não está conseguindo se adequar à metodologia do concurso. Ou porque está atirando para tudo que é lado, né? Ou porque às vezes espera um edital sair para tentar estudar, ou então porque não está estudando de forma focada. Então ele tem que primeiro fazer o seguinte, ele tem que pegar um papel em branco e assumir, e ter a humildade de identificar quais são as suas falhas. Ele tem que ter esse autoconhecimento. Agora, se ele não tem essa capacidade de ter o autoconhecimento, ele precisa buscar ajuda do profissional. Quem é o profissional? É quem orienta para concurso. É quem já está nesse caminho, é quem já está nesse meio. Então ele vai procurar o profissional, né? E aí o profissional, nos cursos, né, vão poder auxiliá-lo. E aí ele também, junto com outros candidatos, naquele grupo de autoajuda que a gente se faz, e muito embora os candidatos sejam concorrentes, mas se forma aquela irmandade, né, porque estão passando pela mesma dificuldade, e aí ele começa a ter o autoconhecimento e ver os bons exemplos à sua volta e adquirir essa possibilidade de uma melhora no seu desempenho nos concursos. Então, reforçando o que o professor falou, além de procurar um especialista ou mesmo um professor da área de concurso público, depois de um desempenho não satisfatório no concurso público, eu acho que realmente o concurseiro fez a prova, foi reprovado, ele precisa dar um tempo, repensar a preparação, fazer o que o senhor indicou, como anotar na folha todos os erros, para tentar e tentar de novo. O senhor recomenda isso? Recomendo. O estudo é uma continuidade. Tá? O estudo é um comprometimento, é uma continuidade. Então é óbvio, né? Passou um final de semana de um concurso que você se dedicou, você pode dar aquela pausa muito breve, né? No máximo uma semana, porque estudar, minha gente, é igual fazer concurso, é igual fazer exercício físico.
A hora que você começa a fazer uma atividade física, no início ela é complicada para você entrar na rotina, mas depois você entra na rotina, teu corpo pede, teu corpo vicia. A nossa cabeça, o nosso cérebro, né, ela é formada para se viciar em rotinas. Então, há necessidade de se manter uma rotina de estudos, tá? Passa aquele primeiro momento de um concurso feito, um momento que você precisa de um descanso, você faz aquela pausa, mas uma pausa muito breve, tá? Uma semana no máximo, 10, 15 dias, eu não passo disso, e aí a retomada é fundamental. Você tem que continuar assim, tá? O estudo Isso, é uma rapidinho. atividade cíclica. Isso também, quando a pessoa conquista a aprovação, ela também tem que continuar estudando? Desculpa, Quando ela conquista a aprovação no concurso, quando ela é Sim. aprovada, ela também tem que continuar estudando? Ela é aprovada no concurso, olha só, ela passou numa fase do concurso. Você tem concursos que você tem curso preparatório. Tá? Você é Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Sim. Delegado da Federal. Você tem curso de formação. Então, quer dizer, o curso de formação tem provas lá. É uma etapa do concurso também. Então, quer dizer, você tem provas lá. Então, o curso de formação. Segundo, você tem que estudar não é só para ser aprovado no concurso público. Você tem que estudar para ser um excelente profissional. Eu estou desde 1994 no quadro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu já me safei de muitos problemas, ou seja, já tirei o meu da reta muitas vezes, tá? Por conta de conhecer a minha rotina de trabalho, conhecer no que eu estou trabalhando. Então, a gente trabalha certo, trabalha bem, trabalha com a lei do nosso lado, né? E aí, com isso, o nosso trabalho não pode ser impugnado, atrapalhado. A gente não tem tranquilidade aqui. Deito a minha cabeça no travesseiro aqui com a maior tranquilidade possível, sem problema nenhum, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, você tem que estudar para passar para o concurso e tem que estudar para ser um excelente profissional, até porque você passa para o concurso e daqui a pouco você pode fazer um escalonamento. Você passa por uma situação, você se forma, procura fazer uma faculdade para ganhar uma titulação e aí mudar no concurso. Você passa para inspetor da polícia, depois pode querer ser delegado. Então, o estudo é uma continuidade. O estudo não é só assim, vou estudar para passar no concurso. Você tem que estudar para se melhorar como candidato para passar no concurso e como profissional para trabalhar bem. Até porque você vai ser o quê? O servidor público. Você tem que servir o público. Você tem que ser um excelente profissional. Não é aquela coisa, estudei, passei no concurso, acabou, vou botar o livro na prateleira. Não, você tem que ter uma continuidade. Hoje em dia, inclusive, a eficiência do serviço público está ligada a isso, né? A uma continuidade, a um permanente aperfeiçoamento do profissional. Exatamente. Só voltando à primeira pergunta do José, né, que ele falou sobre essa questão, né? Às vezes a pessoa está estudando para o concurso, não consegue ser aprovado, né? E aí começar a perceber os seus erros. Às vezes, né, o professor, você dá um tempo estratégico nos estudos para você perceber essas suas falhas, quais são as suas falhas, e você aí sim voltar a estudar de forma mais assertiva, né? Seja com a ajuda de um profissional, né? Ou seja, com você mesmo fazendo essa autoavaliação, é fundamental. Às vezes, parece que você vai dar um passo para trás, né? E talvez seja um passo para trás, mas é um passo para trás que vai fazer você soltar 2 para frente depois, não é isso, mestre? A parada estratégica, às vezes, é importante. Com certeza, não. É importante para você dar um boot na sua cabeça, né? Zerar a sua cabeça, ver qual é o problema. Ver se a verdade realmente, às vezes, você realmente está completamente errado ou parcialmente errado, ou às vezes você não passou por uma situação ali, né, uma falha de estudo, mas você tem que ter o autoconhecimento, sim. Dar aquela pausa, dar aquela parada. Agora, ao retomar o estudo, tem que retomar com a ciência que tem falhas a serem sanadas. Porque retomar o estudo por si só, continuando com os erros, você não vai mudar nada. Só vai mudar o período. Se eu estou há 4 anos sem passar, vou ficar 8 anos sem passar. Professor, eu não sei a pausa de autoconhecimento. Professor, não sei se eu estou correto, mas eu creio que sim, né? Eu vejo assim, muita gente que se afunda a estudar horas a fio, madrugada fora, querendo fazer 8 horas, 10 horas, 12 horas líquidas por dia. Isso é adequado ou não? Eu queria saber, eu queria que o senhor explicasse até onde que vai o limite entre determinação e foco, né, e o exagero, né? É comum muitos candidatos, às vezes, chegarem ao dia da prova exaustos por terem praticado esse tipo de preparação ao longo, sei lá, de 1 ano, 2 anos? Olha só, quando eu fiz a pós-graduação, a gente teve metodologia de ensino superior, né, e tivemos instruções com pedagogos também, e também, quando eu fui me tornar instrutor da Escola de Administração do Tribunal de Justiça, nós fizemos um curso com psicólogos da Fundação Getúlio Vargas, né?
E eles explicando o cérebro e a capacidade de conhecimento, né? Ele disse que o cérebro humano ele tem um limite de absorção de conhecimento numa atividade. Então não adianta você sentar à frente de um livro e você ficar 3, 4 horas seguidas lendo o livro. A partir de um determinado momento, você não está adquirindo mais nada. Você tá, né? Então, primeiro, a pessoa tem que se conhecer. Quanto tempo eu consigo me concentrar numa atividade? O ideal, tá? 45 minutos de sequência de uma mesma atividade. O ideal, na média, cada regra tem exceção. Por exemplo, tem gente que gosta de usar o Pomodoro de 25 minutos com 5 minutos de descanso. Sim. Tem gente que gosta de botar 2 Pomodoros de 25 com 5 minutos de descanso. Cada um vai se conhecer. A matéria que eu gosto, matéria que você gosta, matéria que você sabe, você pode estudar um pouquinho maior de tempo. Matéria, detesta essa matéria, é uma matéria que demanda muita atenção, uma matéria muito técnica. Tempo menor de estudo. Otimiza seu tempo de estudo com intervalos curtos de descanso. Eu prefiro, se eu tenho 2 horas por dia para estudar, eu prefiro fracionar meu tempo de estudo, tá, em 2 tempos de 50 minutos, com 10 de descanso, ou então, tá, em 4 tempos de 25 minutos, com 5 de descanso. Então, o que acontece? Não é quantidade de horas estudando, é qualidade de horas estudando. Tá? Para cada pessoa, se eu tenho 12 horas de dia para estudar, e eu estudava a madrugada inteira. Então, realmente, eu pegava e era engraçado, porque quando eu precisei estudar para agente da Polícia Federal lá nos idos de 92, no concurso, eu tinha saído da academia militar, tinha abandonado a carreira militar, e aí eu ia para casa e eu estudava de madrugada, porque era silêncio, que eu morava ali na região do Maracanã, muito barulho. Então eu gostava de estudar de madrugada. Então eu começava a estudar 10 horas da noite e estudava até 6 horas da manhã, parando, alternando, era novo, né, estudando, fazendo pausas. Aí eu acordava meio-dia, minha mãe achava que eu era vagabundo, porque minha mãe ia dormir 10 horas da manhã e me via dormindo até meio-dia. Ela me chamava de vagabundo. Mas 360 mil candidatos, passei em 72º. Eu li a bibliografia inteira do concurso, estudando com antecedência, fazendo resumos na época, né? Lendo, comprando a folha dirigida naquela época, vendo as orientações da folha dirigida, aquela coisa toda. Então, quer dizer, o que acontece? Qualidade de estudo, Luiz. Qualidade. Não adianta, o cara está falando que está estudando 10 horas líquidas por dia. Será que ele está absorvendo o que um candidato está fazendo em 4 horas, em 3 horas, às vezes? Sim. É qualidade. É qualidade, não é quantidade. Exatamente. O Pomodoro, que o professor falou, é um método de estudo, só para especificar para os nossos ouvintes, que é a alternância de 20 a 30 minutos de estudo, e aí fica intervalo para a pessoa fazer alguma coisa, alguma atividade, algum lazer curto, e aí volta para estudar. E aí vai repetindo isso ao longo do dia de estudos dessa pessoa. E aí, professor, uma outra dúvida, que você já tinha levantado essa bola em outras conversas nossas, é que negligenciar as atividades físicas, os exercícios físicos, não só para o TAF, mas atividade física regular, e até mesmo o lazer durante a preparação, pode ser uma falha que muitos concurseiros cometem, não é mesmo? Sem dúvida, né? Primeiro, atividade física em 2 momentos. Se você não está fazendo um concurso que demanda o TAF, o teste de aptidão física, concurso da área militar, concurso da área policial, você não precisa ter aquela preparação constante todo dia. Se você está somente estudando para o concurso em nível de exigência psicológico só, né, de provas escritas, orais, de provas discursivas, você vai se preparar apenas para ter uma cabeça, um corpo bom, uma preparação boa. Você vai ficar sentado várias horas estudando, tem que estar com a mente boa. Então, depois de procurar o auxílio de um médico, de um profissional, né, e sendo autorizado, vai fazer uma atividade leve, diária, constante, para você manter os seus exercícios. Então, é fundamental conjugar, né, exercício físico com estudo, sem dúvida. E o lazer também, né? E o lazer, o lazer para você não se culpar. O lazer é para você não se culpar. O lazer é igual o dia do lixo na dieta, né? Então, a pessoa está 7 dias ali na semana, e aí pega um dia do lixo, mas também não vai pegar no dia do lixo, fazia do lazer, opa, vou beber todas, vou chegar aqui só na outra noite, né? Um lazer moderado, um cinema, né? Uma companhia com a família exige a companhia, os amigos, a rede social, mas você não precisa estar direto, você tem que abrir mão um pouquinho, tá? E aí você pega um dia da semana, um período desse dia da semana, e vai fazer um lazer moderado. Claro, tudo em excesso faz mal. Isso daí até minha avó falava. Exato. Então, Água demais mata. Exatamente. Então, ouvintes, depois de tudo que o professor já permeou, já antecipou para a gente, ele listou nada menos que 5 erros que muitos de vocês, que são muito frequentes por vários concurseiros, erros que muita gente comete durante a preparação,
e que você precisa ficar atento para não repeti-lo durante a sua jornada de estudos. Professor, diga o primeiro erro comum. Vamos lá. O primeiro erro, né, é você não escolher uma categoria de concursos. É você atirar para tudo que é lado. Opa, tem concurso para polícia, vou fazer. Tem concurso para tribunal, vou fazer. Abriu concurso para o INSS, vou fazer. Não, calma. Foca, não tenha imediatismo, não tenha ansiedade, né? Então não seja imediatista, não ache que o primeiro concurso, de regra, que você vai escrever, você vai passar. Então passa quem está melhor preparado. E vai estar melhor preparado quem estuda com constância. Então escolha uma carreira. Área policial, tribunais, bancos, receita, né, a área técnica, né, que envolve contabilidade, que envolve, né, controle. Fiscais, técnicos de controle, técnico do TCU, técnico do TCE, tá entendendo? E aí você escolhe primeiro uma categoria básica. Alexandre, então não posso fazer prova para o TJ e para a polícia? Pode. Mas você tem que focar qual é o seu principal. Você foca seu principal, né? Você sabe que polícia tem níveis, polícia estadual, polícia federal, né? Você tem as matérias básicas, direito constitucional, direito administrativo, você tem a língua portuguesa, mas você tem estatuto próprio federal de servidores, estatuto estadual de servidores, uma guarda municipal é um estatuto próprio, que às vezes o município pode ter um estatuto próprio, não utilizar a própria lei 8.112, que é possível o município utilizar se ele tiver essa previsão na sua lei orgânica. Então, quer dizer, o que acontece? Primeiro, ele tem que escolher uma categoria para estudar focado naquela categoria e usar aquelas matérias básicas que a gente sabe de concursos, né? Administrativo, constitucional, português, informática, né? Que é básico hoje em dia. E aí, se está na área policial, você tem processo penal, direito penal, se está na área de tribunais, você tem também a legislação específica dos tribunais, e com isso você vai focando. É fundamental, então, você escolher uma categoria de concurso para ser o seu principal. Isso não vai impedir você, tá, que abrir um outro concurso, você mantendo o seu foco no principal, você vai no outro, até porque você vai treinar, você vai se conhecer, você vai fazer tempo de prova, né? Você vai ver quanto tempo você leva fazendo uma prova, preenchimento de cartão de resposta, né? Aquela adrenalina do dia do concurso, a preparação. Tá? Então é importante, agora, sempre mantendo o seu foco, tá, numa categoria X de concurso. Ou seja, quanto mais experiência também o concurseiro tiver, mais chances sem dúvida, de ser aprovado num concurso que ele mais almeja. Qual é o segundo erro comum, professor? Olha, o segundo erro comum é a pessoa não conhecer a regra do jogo, não conhecer o edital. Então a pessoa quer fazer prova para a polícia, não lê o edital, não sabe que no curso que você tem um TAF, por exemplo, um teste de aptidão física, você não sabe quais são quantas barras tem que fazer, quantas flexões, quantas abdominais, qual o tempo da corrida, né? Você não sabe, e é uma coisa que eu vou confessar aqui, tá? Eu, num determinado momento da minha vida, fui fazer prova para delegado da Polícia Federal, e a prova da CESP era uma errada, ela não lava uma certa. Eu não li o edital. Aí marquei todas as 120 questões, falei, beleza, né? Acertei, sei lá, na época, 96, alguma coisa assim, mas acho que eu errei e me jogaram lá para baixo. Você tá vendo? Não li o edital, confesso, não li. Por quê? Eu tinha aquela autoconfiança, todo concurso que eu fazia, eu passava. Entendeu? Então eu só ia lá, fazia inscrição e vou embora. Errei. Aprendi, essa questão que você levantou é interessante, né? Porque assim, as estratégias de estudo, elas precisam ser definidas de acordo com as regras que estão no edital, não é isso? Por exemplo, se a prova vai ser no sistema certo ou errado, é preciso estudar de forma diferente se a prova vai ser no sistema de múltipla escolha tradicional, não é isso? Por exemplo, também, se o intervalo entre o edital e a prova for de 2 meses e não de 4 meses, como está na legislação hoje atual federal, a preparação vai ter que ser feita e o plano de estudo vai ter que ser readaptado para essa nova realidade, não é isso? Vai ser otimizado. Exatamente. Porque quando eu falo não ler o edital, Luiz Fernando, no máximo, o que a pessoa faz? Pega a parte do edital com as matérias. Só lê as matérias. Ele fala, vou estudar aqui e quer fechar as matérias e não lê essas regras todas que você está falando aí. São importantíssimas. Eu vou até citar um exemplo aqui, você citou um exemplo, eu vou citar um outro exemplo aqui também, que eu lembro, né? Que a gente trabalhei muitos anos, né? No jornal, né? E então, assim, a gente já fez matéria, por exemplo, de candidato. Acho que eu já contei essa história aqui em algum outro podcast, né? Teve um concurso para a SEDAI aqui no Rio de Janeiro, que o cargo era de servente. As pessoas não leram o edital. Eles foram descobrir depois que o servente não era aquela pessoa que fica dando cafezinho, né, fazendo aquelas atividades meio administrativas. O servente da SEDAI é aquele que entra dentro do bueiro. As pessoas descobriram isso depois de se inscrever no concurso. Só para você ter uma ideia. É como tem gente que às vezes não lê o edital, infelizmente. Né? E detalhe, Luiz,
tem que ler e saber o que está lendo. Também. Uma vez, eu estava assim, afiadíssimo, no meu momento de estudo, que eu estava afiadíssimo, já no tribunal, no cargo, né, de analista, fazendo a escola da magistratura, cursando a escola da magistratura, pretendendo estudar para juiz, né? E aí abriu o concurso para cartório aqui no tribunal, na época do Rio, na época que ainda estava bom, porque era início, eram os primeiros concursos de cartório. Um colega meu de faculdade já tinha passado para um concurso, aí me incentivou. Quando eu fui ler o edital, no edital estava falando que você tinha que ter, à época, 200 mil de fiança no banco. Aí eu desisti, não me inscrevi. Mas depois que eu fui saber, meu amigo, que quando você passa, você vai no banco, você pega uma carta fiança, você não precisava ter o dinheiro. Você está entendendo? Mas, quer dizer, não sabia, a gente não tinha a internet, né, nessa época, não tinha aquela coisa. Então, quer dizer, não basta só ler o edital. Você tem que ler e entender o que você está lendo. Bem colocado. Eu li lá, li o detalhe, 200 mil, não tem 200 mil para dar de garantia. Aí não me inscrevi. Entendeu? Então, quer dizer, tem que ler, ler todo e entender o que você não leu. E hoje está fácil, né, Luiz? Hoje você tem aí os grupos de estudo, você tem os grupos, né, dando toda a orientação. A gente está lá em sala de aula, o aluno vem com uma dica no intervalo, vem com uma dúvida no intervalo, a gente, com a nossa experiência, ajuda, né, dá aquela orientação. Então, quer dizer, hoje só se dá mal quem quer. Perfeito, isso aí. Com certeza. E agora, vamos para o terceiro Olha, erro. a nosso terceiro, né, eu acho que nós chegamos até no início do nosso debate aqui, que é a ausência de um plano de estudo. Fundamental. Organização é tudo. O melhor professor que eu tive no Colégio Militar, uma sumidade de matemática, um cara sensacional, os filhos dele, assim, de um nível, entendeu? Conseguiram tudo que queriam na carreira, com a orientação do pai. E o que acontece? Ele abria a aula para a gente e falava assim, organização. Aquilo entrava na nossa cabeça, né? Organização. Sem uma organização, sem um plano de estudo adequado ao tempo que você tem para estudar, o que você vai estudar, como você vai estudar, se eu vou estudar doutrina, se eu vou ouvir vídeo, se eu vou para a sala de aula assistir uma aula, se eu vou fazer exercícios, se eu vou ter o meu período de lazer. Quando você já sabe o que você vai fazer, quando você faz um plano de estudos, né, você já tem uma dor de cabeça a menos. Porque, olha só, você tem que estudar, né, observando aquele plano de estudo. Isso ajuda no seu estudo, sabe por quê? Aquele livro que o Seal escreveu, né, o Seal é o membro da Força Especial que dentre outros, combateu aí e pegou e aniquilaram o Osama Bin Laden. O Seal, que participou dessa ação, ele falando do curso dele de formação, que é o curso mais difícil que tem de Forças Especiais, ele falou, olha só, eu planejava aguentar o ritmo até o almoço, até a próxima refeição, na parte da tarde até a janta, e assim eu não desistia do curso. Então, quer dizer, com um plano de estudo, qual é o auxílio que você tem? Você não fica com medo daquela matéria acumulada, o que eu tenho que fazer, o que falta estudar. O plano de estudo, você vai estudando compartimentado. Você vai, segunda-feira, o que eu vou fazer na manhã? Terça-feira, o que eu vou fazer à tarde ou à noite? Então, quer dizer, o plano de estudo te ajuda a você compartimentar a sua atividade, se organizar, não se desesperar, entendeu? E estudar por frações, se preparar por frações. O plano de estudo é fundamental. E você vai ticando, né? Você vai vendo seu desempenho, vai corrigindo. Olha, estou estudando pouco essa matéria, porque às vezes você só nega uma matéria que você não gosta. Mas quando você tem tudo no seu plano de estudo lá ticado, o que você fez, passado, você fala, olha, eu estou sonegando isso aqui. Você está dizendo, o seu subconsciente vai te indicar. Então, olha, eu estou precisando dar um reforço aqui. Então, o plano de estudo é fundamental. É isso aí. Com certeza, até mesmo porque, um outro detalhe, o plano de estudos, ele também não pode ser tão engessado, essa coisa que eu tenho que seguir à risca, porque ele tem que passar por adaptações. Ele tem que se adaptar, até porque a prova vai chegando, vai faltando, mas a prova ele tem que se adaptar. O Luiz Fernando bem destacou, né? De repente você tem uma diminuição do prazo de estudo, às vezes você tem um aumento, você tem um incremento do prazo de estudo, né? Então, quer dizer, o que acontece? Você vai se adaptando de acordo com... É flexível, nada é rígido. Nada, a única coisa que é rígida é o seu comprometimento com o estudo. Exatamente. O restante é flexível. E até mesmo o plano de estudos, a organização que o concurseiro faz é importante para ele identificar as disciplinas que ele tem mais dificuldade, correto, professor? Com certeza, com certeza. Aí ele vai vendo seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Mantém o ritmo no ponto forte e incrementa o ritmo, a preparação nos seus pontos fracos, nas matérias fracas, nas matérias que ele está mais difícil. Entendeu? Certo? Ok. Vamos para o erro de número 4, professor. O erro de número 4 é não estudar todas as matérias. Então o candidato só quer estudar o que ele gosta, ele não quer estudar o que não gosta, entendeu? Ele às vezes não quer, só nega uma matéria ou outra. Então é fundamental primeiro, ele tem que passar, o ideal, ele tem que passar todas as matérias do seu concurso. Tem que passar todas as matérias. Segundo, ele tem que observar o peso que as matérias têm na sua prova. Daí a leitura do edital. Tem matéria com peso 2, tem matéria com peso 1.
tem matéria que às vezes caem mais questões, tem matéria que caem menos questões. Então, quer dizer, leu o edital, entendeu como é que é a sua prova, sabe, né, Luiz? Se é múltipla escolha, se é verdadeiro ou falso, né? Vai saber o número de questões, e aí o que ele vai fazer? Ele vai adequar aí, estudando todas as matérias, dada a importância para que cada matéria tenha. Tá? Não tem um concurso que eu não tenha passado, que eu não tenha praticamente ou gabaritado ou errado no máximo 1 ou 2 questões de língua portuguesa. Então, por exemplo, língua portuguesa é algo que ele tem que casar. A língua portuguesa, o candidato tem que casar com a língua portuguesa no seu estudo. E aí as outras matérias ele vai adequando de acordo com o seu peso de estudo. Com certeza. Recentemente teve concurso, alguns meses atrás teve concurso da UERJ, no caso, de comunicador social, e teve gente que teve uma pontuação variável da prova de português e a prova das questões específicas. Teve gente que poderia ter saído melhor se acertasse mais questões da parte de comunicação específica. Nossa, mas já cansei de ver. Já cansei mas, de ver obviamente, aluno... tem que olhar o edital. Sim, ô José, já cansei de ver aluno falando: eu passei legislação específica, gabaritei legislação específica e não passei em língua portuguesa. Ou vice-versa. Então, quer dizer, não pode. O candidato não se pode dar esse luxo. Ele tem que errar o mínimo possível. Perfeito. Vamos agora para o 5º e último erro, professor. Olha, o 5º e último erro é ele não treinar as provas anteriores, né, e não fazer revisões. Né? Seja revisão dos resumos que ele tenha feito, seja revisão com resolução de exercícios. Tá? Então, o treinamento é fundamental. Aquele papo de que treino é treino, jogo é jogo, não é assim, né? Vocês sabem que o Oscar, o nosso melhor jogador de basquete que tivemos no Brasil, um dos melhores do mundo, né, ele detesta ser chamado de mão santa. Ele fala: mão santa nada, não é sorte, não é competência. Eu acabava o treino, eu ficava lá metendo, só ir embora depois que eu metesse 20 cestas de 3 seguidas, depois eu aumentei para 40, depois para 60. É competência. O Zico acabava o treino, o que ele fazia? Botava a toalhinha lá no ângulo, no gol, e botava a barreira fixa e ficava batendo falta ali, batendo falta ali. Tá entendendo? Então, quer dizer, é treino e é importante, que é o passado de algo que vai se repetir no futuro, que é a sua prova. Mestre, como se faz para realizar revisões de estudo de forma eficiente, né? Principalmente naqueles concursos que tem um número muito grande de matérias. Porque, assim, você fazer revisão para um concurso, por exemplo, sei lá, que um cargo que tem aí 4 ou 5 matérias para você estudar, como vai ter agora o da PGE, que são 5 matérias basicamente, se torna mais fácil, né? É trabalhoso, mas eu acho que se torna mais fácil. Aí você pega um concurso para a Receita Federal, que são às vezes 13, 14, 15 matérias, como se estruturar para fazer uma revisão de uma quantidade tão grande de matérias e disciplinas? Sim, olha só, ele pode fazer, por exemplo, uma situação que eu gosto, vamos dizer que você não tenha o final de semana para estudar, tá? Você tem só o dia de semana para estudar. Okay. Então você pode fazer, por exemplo, o que eu gosto de fazer, tá? Um tipo de revisão, que era o 4x1. São 4 dias de estudos novos e a sexta-feira, o último dia de estudo, o estudo de revisão. Tá? Então eu gosto de fazer o 4x1, fazer o estudo de revisão. Tem candidato que, por exemplo, tem tempo para estudar de manhã e de noite, por exemplo. Tem 2 períodos de estudo. Então ele gosta de ir estudando um estudo novo num período e fazer a revisão no outro período. Ele fala: às vezes de noite voltei do trabalho, já estou cansado, não estou afim de aprender coisas novas, então ele faz a revisão. Você está me entendendo? Então, quer dizer, é sempre adaptando. O importante é você não deixar acumular a matéria. É não deixar aquela coisa se tornar um monstro a ponto de você não querer mexer nela. Você está me entendendo? Então, a revisão é mais importante. E seja a revisão com resumos, seja a revisão com áudio que você gravou de pontos importantes, seja a revisão de notas que você fez, seja a revisão através da realização de exercícios. Mas o importante é, você não pode abandonar e falar assim: vou estudar 15 dias, vou deixar fazer a revisão daqui a 15 dias. Eu acho um pouco longe. Porque a nossa mente, né, ela necessita da repetição. Tá? Então, eu gosto da revisão num prazo curto. Tá? Se você tem tempo, eu tenho 7 dias para estudar, professor, então estuda 5 dias, coisa nova, e deixa 2 dias para revisão. Tá? E aí eu gosto da revisão num prazo curto. Então, vai fazendo, e você não precisa fazer a revisão de toda a matéria que você estudou nova, sem dúvida nenhuma. Revisão, gente, não é reler a matéria. Revisão é pegar os pontos principais. E uma coisa importante, Luiz e José, quando você for fazer a revisão em nível de exercício,
eu gostaria que o candidato não se enganasse. Ou seja, não adianta ele ler um ponto agora, tá? Vou estudar por 2 horas. Eu fico lendo o ponto 1h30 e na meia hora final vou fazer o exercício. Está se enganando, porque a matéria está fresca na cabeça dele. Ele tem que estudar e fazer a revisão com pelo menos 24 horas de intervalo, pelo menos. Então, se eu estudei na segunda de manhã direito administrativo, estudei atos administrativos, e quero ver como é que eu estou em ato administrativo, o ideal é eu resolver questões de atos administrativos, tá, na terça-feira à noite para frente. Porque não adianta eu querer acabar a matéria de atos administrativos ali, estudei de 9 às 10h30, e fazer exercício de atos administrativos de 10h30 às 11h. Eu estou me enganando, meu cérebro está novo. Sabe por quê? No seu concurso, no dia da sua prova, você vai fazer exercício de coisa que você estudou 2, 3, 4 meses atrás. Não foi coisa que você estudou meia hora. Você está me entendendo? Então, a revisão ela tem que ser intercalada. Tá? Ela tem que ser distante, mas não tão distante de quando você estudou. Então, a revisão é algo ali naquele nosso período que eu te falei, 4x1, 5x1, 5x2, tá? Mas sempre lembrando para não se enganar com o exercício. Não adianta estudar, acabou o ponto e vai fazer exercício. Está errado. Tem que fazer exercício de outra coisa que você estudou há pelo menos 24 horas. Tá? Desejável para mim 48 horas. Perfeito. Então, professor, a gente já está caminhando para a nossa reta final do episódio de hoje e eu queria que o senhor Alexandre Nogueira pudesse dar uma dica final, uma recomendação final para os concurseiros, para que eles possam evitar de não cometer esses erros que o senhor falou, que a gente comentou durante todo o programa, e aumentar as chances deles de aprovação. Olha, é a continuidade no estudo, é o comprometimento, é a organização, tá? É saber dizer não, né? Porque você dizendo não para os outros, você está dizendo sim para você, para o seu estudo e para o seu futuro. Tá? É viver menos o presente, né? Para você, com mídias sociais, com eventos sociais, mais comprometimento no estudo, para você poder depois, no futuro, ter uma vida melhor, né? Com estabilidade, com tudo. E não esperar o edital sair, por favor. Tá? Estude com antecedência, estude com comprometimento, tá? Constância. E eu sigo o meu candidato, eu acho que assim, algo que eu sigo, que é uma frase atribuída a Louis Pasteur, né? Que ele fala que a sorte privilegia a mente preparada. Isso eu uso como filosofia da minha vida. Tá? Caramba, deu a sorte danada, gabaritei porque caiu tudo que eu sabia. Não, você não deu sorte, você se preparou, você estudou e caiu o que você sabia. Então, Louis Pasteur é de uma inteligência ímpar quando ele fala que a sorte privilegia a mente preparada. Se prepare que a sorte vai estar do seu lado. Perfeito. Ele é tão importante, o Pasteur, que tem uma avenida ali no bairro da Urca, um dos lugares mais bonitos da cidade do Rio de Janeiro. Sim, a Vida Pasteur. Estudei lá perto, estudei na Unirio. Foi, que legal. É o caminho para a Praia Vermelha. Exato, lindo demais, lindo demais, lindo demais. Professor Alexandre Nogueira, muito obrigado por ter participado do nosso podcast, por ter contribuído e compartilhado toda a sua experiência de 40 anos no meio de concurso público. Obrigado eu, José. Agradeço aí a vocês e assim, me sinto muito honrado em saber que eu posso contribuir, né, com os candidatos por aquilo que eu já passei, entendeu? E poder aqui participar e ser prestigiado pela Degrau Cultural, um veículo de suma importância, que está há mais tempo do que eu aí ajudando os candidatos, com comprometimento, com profissionalismo, com organização. Então, é um grupo que eu participo como professor e aqui também como palestrante quando chamado, e muito me honra e me traz um prazer muito grande. Tá? Eu agradeço muito mesmo estar aqui com vocês. Tenho muito orgulho de ter a atenção de vocês aí, de poder contribuir com a nossa experiência. Com certeza. Eu acho que a Degrau e o senhor estão quase iguais, cara. A Degrau está prestes a fazer 40 anos de então, estamos por aí, né? Também. Isso aí. Luiz Fernando, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, José. Um grande abraço a todos e muito sucesso aí nos estudos dos nossos concurseiros. E um grande abraço para o professor Alexandre Nogueira também. Muito obrigado aqui pela sua participação, professor. Bom, Nadrui, estamos sempre aqui quando vocês precisarem. Tá bom? Fiquem com Deus. Bons estudos aos candidatos aí. Pois é, pessoal, o professor Alexandre Nogueira esqueceu de mencionar um erro fatal que nenhum concurseiro deve cometer na sua preparação, que é não seguir o podcast Hora do Concurso. Por favor, pessoal, não deixe de seguir a gente na sua plataforma digital de áudio, seja ela o Spotify, seja o Deezer, a Amazon Music, o Google Podcast, TuneIn, entre outros. Assim, concurseiro, você será o primeiro a saber quando este e outros episódios estiverem no ar
disponíveis para você ouvir quantas vezes quiser. Fiquem todos na paz, concurseiros, e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo @degrau cultural. Até o próximo episódio!